Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Este programa eu dedico à minha mãezinha, que completa mais um ano de vida hoje, 7 de fevereiro de 2022. E também a uma amiga e dois amigos, Vivi Seixas, filha de Raul Seixas, Silvio Passos, guardião do baú do Raul, amigo, parceiro e fundador do Raul Rock Clube, e o fiel escudeiro de Raul Seixas, o querido guitarrista Rick Ferreira. Abreijos com fraternura para vocês. Nosso tema de hoje é São João da Cruz, de Raul Seixas. Diálogos entre poesia e teologia. Raul Santos Seixas nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 28 de junho de 1945. Filho de Maria Eugênia dos Santos e Raul Varela Seixas, faleceu em São Paulo aos 44 anos, no dia 21 de agosto de 1989. Produtor musical, cantor e compositor brasileiro. Raul Seixas é considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. Destacam-se os 17 álbuns de estúdio que gravou entre 1968 e 1989, nos quais Raul Seixas apresenta uma obra consistente de elevada rebeldia estética cultural, sociopolítica, mantendo-se originalmente odierna. A simbiose entre Luiz Gonzaga e Elvis Presley, a partir do viés filosófico e poético, consagra-o como um formador de opinião atemporal. A rebeldia inteligente presente nas letras, que compôs sozinho ou em parceria, não passam despercebidas nos momentos de grande tensão da sociedade brasileira, fazendo-se presente nos meios de comunicação social. Extraordinariamente, Raul Seixas vem sendo regravado por inúmeros artistas e cortejado por pessoas de várias idades. Em sua obra, encontramos rock and roll, rockabilly, country rock, baião, rock psicodélico, folk rock, MPB, blues. Além de Gonzaga e Presley, era influenciado por Little Richards, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Frank Zappa, Led Zeppelin, John Lennon e Bob Dylan. Sua poesia é direta e certeira, amorosa e ácida, luminosa e sombria. Incomoda na medida correta, não permitindo ficarmos inertes ante os rumos da sociedade e da história. Dentro das categorias da música popular brasileira, o rock brasileiro tem um antes e um depois de Raul Seixas, que é tido por muitas, como o inventor do rock brasileiro. A inquietude de sua música e a beleza de suas letras beiram a profecia. São construídas a partir de intuições de alguém que analisa a realidade sem abrir mão de ser fiel ao que está experimentando, auscultando e enxergando. Nos aproximam da pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, e de As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Saltando-nos os olhos no cenário caótico e aterrorizante da ditadura militar no Brasil
que fez tantas vítimas e mártires, que perseguiu e baniu artistas, inclusive o próprio Raul Seixas, por pensar e agir diferente do que era imposto pelo regime autoritário. São João da Cruz nasceu em 24 de junho de 1542 e faleceu no dia 14 de dezembro de 1591, século XVI, nascido em Fontiveros, província de Ávila, falecido em Úbeda, na Espanha. Foi poeta, escritor e pregador. Está sepultado no convento dos Carmelitas Descalços, em Segóvia. Foi canonizado no ano de 1726 e teve sua festa marcada para o dia de sua morte, em 1926. O Papa Pio XI o declarou doutor da Igreja. Em 1952, foi declarado o poeta, o padroeiro, melhor dizendo, dos poetas espanhóis. Deixou como legado sua volumosa obra escrita, de importante valor humanístico e teológico, e sua relevante e incansável participação como reformador da Ordem Carmelita Descalço. O frade carmelita dizia que somos aquilo que amamos. Amar é se comprometer com algo novo, sem ficarmos repetindo velhas fórmulas e esquemas. É o amor por aquilo que somos e por aquilo que desejamos ser, que sustenta e guia nossos passos na busca incansável de um futuro melhor. No nosso caso, o caso dos cristãos e cristãs, seguir Jesus de Nazaré é amar sem medida, é se comprometer até as últimas consequências. Se amamos a Jesus de Nazaré, não temos outra escolha que não seja a de seguir seu exemplo e optar pelos pobres e defender a vida. O intuito deste programa é apresentar uma reflexão entre a letra da canção Água Viva, do álbum Gita, com o poema de São João da Cruz, Cantar da alma que se regozija de conhecer a Deus pela fé. Apresento um artista popular que pode ser útil e necessário para uma teologia em diálogo. Vale pontuar que dentro do diálogo entre teologia e poesia, teologia e literatura, poder refletir sobre a contribuição e importância de Raul Seixas para uma mudança de comportamento e também de pensamento no atual momento da sociedade brasileira é manter viva a luta por liberdade de expressão e defesa da vida. Então, após essa breve apresentação de Raul Seixas, de São João da Cruz, apresentamos o poema de sua autoria, Cantar da alma que se regozija de conhecer a Deus pela fé, e depois a canção feita por Raul Seixas e Paulo Coelho, Água Viva. Cantar da alma que se regozija de conhecer a Deus pela fé. São João da Cruz. Que bem eu sei a fonte que mana e corre, mesmo de noite. Aquela eterna fonte está escondida, que bem sei eu, onde tem a sua ermida, mesmo de noite. Sua origem não conheço, não a tem, mas bem sei que toda origem dela vem, mesmo de noite.
Sei que não pode haver coisa tão bela, que todo o céu e a terra bem dela, mesmo de noite. Bem sei que não se acha leito nela e que ninguém consegue vadiá-la, mesmo de noite. Sua claridade nunca é escurecida, e nela toda a luz foi incendida, mesmo de noite. Que impetuosas são suas correntes, regando infernos, céus e toda a gente, mesmo de noite. E desta fonte nasce uma corrente. Bem sei como é capaz e onipotente, mesmo de noite. A corrente que das duas procede, bem sei que uma a outra não precede, mesmo de noite. E esta eterna fonte está escondida no vivo pão do altar e nos dá vida, mesmo de noite. Aqui se está chamando as criaturas, e desta fonte bebem as escuras, porque é de noite. É esta, a viva fonte que desejo. E neste pão de vida eu a vejo, mesmo de noite. Água Viva, Raul Seixas e Paulo Coelho. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte está escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eita fonte mais estranha que desce pela montanha, ainda que seja de noite. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Sei que são caudalosas as correntes, que regam céus, infernos, regam gente, ainda que seja de noite. Aqui se está chamando as criaturas, que desta água se fartam mesmo as escuras, ainda que seja de noite, ainda que seja de noite. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite, porque ainda é de noite, no dia claro dessa noite, porque ainda é de noite, no dia claro dessa noite. Gita, Raul Seixas, de 1974, foi produzido por Marco Mazzola, é o terceiro álbum gravado pela Philips, hoje Universal Music. O disco tem duração de 33 minutos, 42 segundos, com 12 canções. O formato em CD saiu em 2002. Raul Seixas, em todo o disco, tocou piano, violão, guitarra e fez alguns arranjos. Os músicos convidados foram Luiz Cláudio, Rick Ferreira, Tony Osana e Alexandre na guitarra. Alex Malheiro, Luizão, Ivan, Sérgio Barroso, Juan Roberto e Paulo César Barros no baixo. Mamão, Paulinho e Gustavo na bateria. José Roberto, Miguel Cidra
e Jay Wacker no teclado, Neco e Tony Ozana no violão. Miguel Cidras fez toda a orquestração da Philips, tocou diversos instrumentos. Gita é o álbum de maior sucesso da trajetória musical de Raul Seixas, até aquele momento, alcançando a marca de 600 mil cópias vendidas, rendendo ao artista o seu primeiro disco de ouro. Só depois é que foi superado. Foi um sucesso monumental de execução radiofônica que obrigou o governo do ditador Ernesto Geisel a trazê-los de volta para não levantar suspeitas sobre o seu desaparecimento. Água Viva é a 4ª canção do lado A deste long play. No diálogo entre teologia e literatura, poesia e teologia, precisa-se de uma mediação hermenêutica. Tudo precisa ser interpretado, afinal, tudo é texto. Para São João da Cruz, o poema é um cantar da alma que se regozija de conhecer a Deus pela fé. Embora seja noite, é o Criador que se faz fonte que mana, que está escondida, de origem desconhecida, que é bela, que todos dela bebem, que é funda, mas não se atravessa por inteira. Sua claridade nunca é escurecida. Suas correntes caudalosas regam céus, infernos e gentes. Que procede, mas não é precedida. É eterna fonte e é pão que dá a vida. Onde todas as criaturas podem se fartar, pois é água e também pão de vida. São imagens que se complementam. A fonte, o pão, a água. Eis a presença do Criador que liberta, que insiste em realizar sua obra salvífica. Sabe que à noite não se caminha, porque não se vê o caminho. Suas criaturas descansam. Embora seja à noite, o desejo de conhecer, de experimentar, de estar frente a frente com Deus, é maior do que qualquer outra vontade. Por isso, a noite já não assusta. A escuridão já adaptou-se ao olhar. Os barulhos e ruídos ao redor não apavoram mais. Os olhos se fecham e abrem-se às janelas do coração e da alma. Ao auscultar e sentir a presença divina, o poeta compreende com um olhar novo o que significa estar e qual é o seu papel no mundo. Fazer uma poesia, uma canção que chegue profundamente ao coração e à alma do ser humano não é tarefa fácil. Porém, eles conseguiram fazer com que permanecesse através do tempo. Pode não ser a grande obra de ambos os autores, mas não há como deixá-la de lado quando são citadas. Cada um na sua época sobre explorar o verdadeiro significado da palavra liberdade. Embora fosse noite, difamações, perseguições e prisões. A importância do poema de São João da Cruz mexeu nos alicerces da dupla Seixas-Coelho, a ponto de transformar o poema numa canção popular em português, tentando conservar o espírito do poema. Conseguiram experimentar aquela energia interna que nos potencializa a seguir em frente, enfrentando os problemas, construindo pontes. Raul Seixas irá dizer de forma bem humorada, inclusive, essa música se chama Água Viva e fala do homem.
como estamos na fase do novo ressurgimento do homem, ela fala sobre esse potencial que nós temos, que é o homem, a vida, essa energia que a gente tem dentro. Cada homem, cada mulher é uma estrela e gira em torno de si uma espécie de individualismo, mas um individualismo no bom sentido, um individualismo cósmico. Eu não gosto dessa palavra cósmico, porque é palavra que não define nada. Mas a música é muito bonita, escrita por mim e por Paulo Coelho, baseada em San Juan de la Cruz, que foi um grande espiritualista. E como San Juan de la Cruz já morreu há muito tempo, a gente cita o nome dele porque ele não pode receber os direitos autorais. Fica bem, né? Grande Raul. O que une Raul Seixas e São João da Cruz é o desejo profundo por libertação. O amor divino para São João da Cruz o liberta das correntes que não deixam viver em plenitude o serviço ao Deus da vida. O lugar de Jesus de Nazaré na caminhada mística carmelita é essencial, fundamental, mas de forma alguma ofusca a busca da união com Deus. Para Raul Seixas, do que se presume, ao escutar sua obra várias vezes, em especial nesta adaptação do poema de São João da Cruz, é o amor pela sabedoria, filosofia. Uma filosofia de vida radical, que contrastava com o status quo da época. Raul Seixas conhecia o sistema e sabia se aproveitar dele para que pudesse semear palavras que destruíssem o próprio sistema de dentro para fora. No fundo, o grito de liberdade estava preso na garganta. Para ambos, libertação é mais do que uma palavra. É por si mesma uma metamorfose, uma revolução. Um amor que incomoda. Meu querido amigo Pedro Casaldáliga tem uma frase que ilustra bem isso. Ser amável com todos é mais fácil, mais cômodo, que ser honestamente profético com todos. Amar também é incomodar. O querido Rubem Alves afirmava que os poetas têm reconhecido desde sempre o seu parentesco com os mágicos, pois a poesia é metamorfose, é transformação, é alquimia, vivendo assim muito próxima da magia e da religião. Os poetas sabem o segredo da magia. Eles lidam com as palavras como entidades mágicas. Em suma, a poesia é a linguagem daquilo que não pode ser dito. Ela diz sem dizer. Metáforas. Aquilo que o poema diz não está presente nas suas palavras. Na verdade, o poeta não sabe o que ele está dizendo. Como as mãos vazias em concha, elas podem conter a água no seu vazio, mas nada sabem da água, sobre a água. Poesia é me dizer sem dizer. A exegese e a hermenêutica vêm em auxílio do poeta. Desejam salvá-lo de sua perturbação linguística. Elas trarão luz para a obscuridade. O sentido será preservado e a confusão acabará. A imagem poética não necessita de nenhum conhecimento. Ela não é o eco de um passado. É antes o inverso. A poesia é uma única palavra grávida, com sentidos imprevisíveis. Uma única palavra que se abre para horizontes infinitos, não sabendo do que se fala. Ela é ser e não fazer. Para a teologia da libertação, por exemplo,
A letra de Água Viva é um texto que aponta para a salvação, que é Jesus de Nazaré. Metaforicamente, a fonte, abre aspas, amém, amém. Eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Fecha aspas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Abre aspas. Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Fecha aspas. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Conclui-se que Raul Seixas soube, juntamente com Paulo Coelho, captar o que havia de melhor no poema de São João da Cruz, interpretá-lo, atualizando-o no cotidiano de uma sociedade mergulhada em uma sangrenta e maldita ditadura militar, como já dissemos antes. Ao transformar o poema em canção, Raulzito, consciente ou inconscientemente, aproximou seus fãs daquilo que é mistério, daquilo que é divino. Esse mistério divino é seu aliado na busca da felicidade. Ao cantar uma mensagem profundamente permeada de vida, em uma realidade de morte, sua voz e os acordes de sua guitarra vermelha espalharam os ares da liberdade, que acompanharia os anseios do povo brasileiro até o ano de 1985, quando terminaria oficialmente a ditadura militar no Brasil, 21 anos depois do golpe de 1964. Ao entoar Água Viva, o Maluco Beleza profetizava o ser humano na história, não fora dela. É o sujeito de sua própria vida, por isso não pode viver só, mas de forma coletiva. O utópico sonho da sociedade alternativa. Na busca da felicidade e da liberdade, todo ser humano é convidado a compreender o mistério de sua própria humanidade. Embora seja noite, possamos novamente cantar. Aqui se está chamando as criaturas, que desta água se fartam mesmo as escuras, ainda que seja de noite, ainda que seja de noite. As canções de Raul Seixas não são ficção científica ou fantasias. São códigos a serem ainda decifrados, agora pela teologia. Nestes 33 anos, desde sua Páscoa, elas foram cada vez mais cantadas e refletidas por vieses diferentes, filosofal, sociológico, psicológico, etc. Com certeza, pela fidelidade de seus fãs e de seus covers espalhados por todo o país, manteve-se vivo e presente a sua memória e personagem na memória de inúmeras pessoas, algumas que não o conheceram quando estava entre nós. Suas músicas são metáforas, análises da realidade, profecias que não nos deixam acomodados. Pelo contrário, incomoda-nos de forma prazerosa, fazendo-nos pensar que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Elas estão aí para lembrar-nos sempre que as angústias e as alegrias caminham juntas. Porém, é preciso ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Paz e bem, vida longa e próxima. Viva Raul!
Viva São João da Cruz. Paz e bem. Paz e bem.